Olá, colaboradores da Usina Lins. Estamos no nosso PodUL, o podcast da Usina Lins, que vem trazer informações sobre o nosso dia a dia, os avanços que a empresa vem tendo, de forma a manter todos os nossos colaboradores conectados com os avanços da nossa empresa. E hoje temos um podcast especial, e para isso nós convidamos a Olívia. Olá, Olívia, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo jóia? Para mim é um prazer estar aqui hoje nesse podcast para falar um pouquinho sobre a área de sustentabilidade, né? Meu nome é Olívia e eu sou gerente da área de sustentabilidade, estou na empresa já faz 10 anos. Muito bem, 10 anos já, hein, Olívia? É. Bom, eu acho que antes da gente falar exatamente sobre o tema, que seria explicar um pouquinho para os nossos colaboradores sobre o nosso relatório de sustentabilidade, eu acho muito importante a gente definir algumas palavras, né, algumas palavras-chave que frequentemente são utilizadas quando o assunto sustentabilidade e que muitos talvez não tenham conhecimento. E eu acho que a primeira delas é o que significa sustentabilidade. Exatamente. Então, sustentabilidade tem uma tradução bem ampla, né? Mas nada mais é do que aquilo que a gente declara no nosso valor, né? Que a gente conseguiu equilíbrio entre a esfera econômica, social e ambiental. Então, é uma forma de nós conseguirmos um desenvolvimento, mas respeitando o meio ambiente e o bem-estar das pessoas, né? De todos. Então, o que resume a sustentabilidade é a gente conseguir fazer esse equilíbrio entre essas três esferas. Muito bem. E tem uma outra sigla, né, Olívia, que a gente ouve muito, né, no assunto sustentabilidade, que é ESG. Traduz para o pessoal o que quer dizer. Então, praticamente é a mesma coisa do que sustentabilidade, a tradução. A sigla ESG, ela significa ambiental, social e governança, né? E foi uma sigla criada pelo mercado financeiro, que é a sigla a qual eles avaliam os índices de sustentabilidade das empresas. Então, através desse índice de sustentabilidade, eles conseguem avaliar as práticas sustentáveis de uma empresa. Então, é uma sigla utilizada muito pelo mercado financeiro para traduzir a sustentabilidade. Exatamente, é uma sigla que a gente vê muito hoje em dia, né? Isso. Principalmente aí nas grandes organizações. Tem mais uma palavrinha aqui, uma palavrinha em inglês, né? Complicadinha, né? Stakeholders. Isso. O que seria stakeholders? Stakeholders, né? Traduzindo, a gente acaba usando muito termos em inglês para o nosso dia a dia, mas nada mais é do que o nosso público de interesse. É todo aquele público que a usina se relaciona de alguma forma. Então, desde o público interno, que são os nossos colaboradores, acionistas e todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento interno com a usina, como os externos, clientes, fornecedores, parceiros, instituições financeiras como bancos. Então, todos esse público que tem algum tipo de relacionamento e que gera algum impacto para o negócio da empresa, ele é chamado de stakeholder. Muito bem, acho que agora clareou, né, para todo mundo aqui que seria stakeholder. E é importante, né, frisar, né, que todo esse trabalho que resultou no nosso relatório de sustentabilidade iniciou lá em 2020, 2021, com uma pesquisa feita com os nossos stakeholders. Exatamente. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo participou dessa pesquisa, Exatamente. Né? Ok. E para terminar aqui, os termos, né, muito utilizados quando a gente fala de sustentabilidade, o que seria temas materiais? Os temas materiais são aqueles temas principais que impactam na esfera social, ambiental e econômica de uma empresa. São aqueles temas que a gente considera relevante e que a empresa tem que ter um olhar mais direcionado e um cuidado, porque eles podem impactar positivamente ou negativamente qualquer empresa, né? Então, os nossos temas materiais foram definidos através dessa pesquisa que nós fizemos com os stakeholders, perguntando para eles o que eles acham importante a usina ter foco, a usina cuidar, a usina direcionar os seus cuidados, seus olhares, né? Então, através dessa pesquisa com o stakeholder, nós definimos os nossos temas materiais, que são aqueles temas que a gente considera relevante e cuida e dá um foco específico nele. Interessante, né? Então quer dizer que foi feito a várias mãos, né? Não foi feito com poucas mãos, né? Todos os nossos colaboradores participaram na construção.
Ok, indo agora mais para o foco, né? Saindo dessa parte de clarear um pouquinho os conceitos, vamos falar um pouquinho sobre o relatório de sustentabilidade. O que é um relatório de sustentabilidade e qual a sua importância para uma empresa? Então, o relatório de sustentabilidade nada mais é do que um compilado das práticas sustentáveis de qualquer empresa, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um ponto de partida, não. Ele é para demonstrar a evolução que você teve durante todo o começo da implantação de um sistema de sustentabilidade numa empresa. Então, ali está consolidado todas as nossas práticas sociais, ambientais, de governança e operacionais também, porque isso faz parte da sustentabilidade, né? Uma empresa, para ser sustentável, ela precisa ser eficiente, porque senão ela deixa de ser sustentável. Então, esse relatório é um compilado de todas essas informações. É um resumo de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos. Exatamente. Ok. E o benefício? Qual que é o benefício para a Usina Lins em ter o seu primeiro relatório de sustentabilidade que nós lançamos agora em dezembro de 2023? Eu acho que o principal benefício é conseguir se mostrar, ser mais conhecido e dar a informação das nossas práticas para os stakeholders, porque muitos deles não têm essa noção de todos os aspectos, todas as nossas práticas, todas as nossas ações, todos os nossos projetos. E ali é um compilado, e é um documento público, né? O primeiro documento público onde a gente expôs todas as nossas práticas, e ali serve como base, né, para que os stakeholders conheçam um pouco a Usina Lins. Isso. E esse material tem algum padrão que ele deve seguir para a gente ter esse relatório? Sim, então, nós seguimos o padrão da GRI, que é uma empresa internacional que ela define padrões de sustentabilidade para que todas as pessoas, todas as empresas que tiver interesse em fazer um relatório de sustentabilidade, pode seguir as regras de como fazer esse relatório e os seus índices também, acompanhar os seus indicadores. Dessa forma, os relatórios ficam padronizados. Então, o relatório da Usina Lins, sendo o modelo GRI, a gente pode ter uma comparação com outros relatórios de várias empresas, de outros setores, que também usam o modelo GRI, porque estão usando os mesmos índices, os mesmos indicadores. Então, com isso, dá para a gente fazer um benchmark, né, para ver como que está a Usina Lins perante a outros, tanto do nosso setor, como em geral. É importantíssimo a gente saber, né, se situar como a gente está perante o mercado. Acho que tá bom, né? Deu para dar uma clareada aí nos conceitos. Vamos ver o nosso relatório de sustentabilidade, né, Olívia? Vamos. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, dos tópicos que a gente tem no nosso relatório, o primeiro é sobre o nosso negócio. O que quer dizer isso? Nesse tópico, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da Usina Lins, né? Vai conhecer um pouquinho mais dos processos da Usina Lins, mostra um pouquinho nesse tópico sobre os nossos processos, a relação desses nossos processos e como ocorre a economia circular, que também as pessoas talvez não tenham essa noção como todas as operações da usina se relacionam, né? Então, tem uma imagem mostrando todos esses processos que ajuda muito nesse entendimento. Então, é a abertura, né? Para conhecer um pouquinho da Usina Lins, se você quiser conhecer a história, os nossos valores, os nossos compromissos, está nesse tópico que nós temos que pesquisar. É o cartão de visita. É o cartão de visita. Ok. Então, vamos para mais um. Governança corporativa. Explica para o pessoal o que seria isso. A governança nada mais é a forma como uma empresa faz a gestão, né? Toma suas ações, toma suas decisões. Então, aí na governança, a gente mostra um pouquinho sobre como é a nossa estrutura hierárquica da empresa, quais são as regras, quais são as políticas que norteiam as decisões da empresa, para a gestão da empresa. Então, é muito interessante, porque a gente vê que existe todo uma sistemática envolvida em todas as decisões, né? Então, não são nunca decisões unificadas. A governança corporativa, ela mostra essa estrutura, essa base que tem por trás de todas as nossas operações. Acho que é um pouquinho disso que a gente vai encontrar. Vai encontrar aí falando sobre a nossa ética,
né? Que é muito Importantíssimo. importante. As questões que são importantes de antissuborno, anticorrupção, tudo isso faz parte da governança, que é o modo como a gente vai fazer a gestão da nossa empresa. O mapeamento dos riscos, né, Olivia? Exatamente. Que hoje, para a gente estar à frente, principalmente ser sustentável, você tem que ter a visão dos riscos que você pode estar correndo para que você trabalhe e minimize esses riscos, né, para que ele não te gere um impacto negativo. Você tem que fazer do risco uma oportunidade. Então, Exatamente. a gestão de risco, ela está aí dentro da governança muito forte nesse sentido. Muito bem. Vamos para mais um? Inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Isso é até um outro valor nosso, né? Inovação. O que Exatamente. seria, Olivia? Eu acho que, inclusive, a área agrícola, né, é um exemplo do tanto que nós evoluímos nessa parte de desenvolvimento tecnológico dentro da usina Lins. E esse tópico, ele mostra um pouquinho isso. Como foi a nossa caminhada, né? E como a gente está hoje dentro de todo esse processo de inovação e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente já fez muita coisa, né? A gente deu um passo muito grande com relação a isso, e aí dentro a gente vê um pouco dos projetos, das ações e algumas coisas que ainda estão em desenvolvimento com relação à inovação e desenvolvimento tecnológico. Muito bem, né? Lembrando aí do nosso COA, né? É. O Centro de Operações Agrícolas, tem o COI, que é o Centro de Operações da Indústria, né? Tudo automatizado, né? Conectado com o nosso projeto ConnectWell. Então, hoje é importantíssimo a gente saber, né, que todos os nossos equipamentos estão conectados, mandando informação para o nosso COA, e aí a gente consegue fazer gestão em cima disso, né? Então, isso... Eu acho que, assim, as pessoas falam muito de inovação, mas não destacam muito a sua importância, né? O tanto que a inovação, ela melhora a eficiência dos processos, ela otimiza tempo, né? Ela ajuda na tomada de decisão mais rápida. Então, os benefícios da inovação são muito maiores do que só simples tecnologia, né? Então, tudo que isso traz por trás é muito positivo, porque facilita totalmente a gestão e a tomada de decisão, né? Exatamente, otimizando o recurso, Exatamente. que é o principal. Ok, mais um ponto. Quando a gente fala da nossa jornada ESG, né, é um pouquinho da história do nosso caminhar de 2020 para cá. Então, conta um pouquinho mais pra gente. A nossa jornada ESG, né, que é o que conta um pouco essa história, começou em 2020, né, depois do processo de cisão da empresa, e começou a partir de pesquisa de materialidade, que é com relação aos temas materiais que nós comentamos, né? Então, foi feito um diagnóstico de sustentabilidade e essa pesquisa de materialidade, para entender quais eram realmente os pontos importantes para a gente focar relativo à sustentabilidade, né? Criar objetivos, criar metas, né? E acompanhar a evolução disso. Então, começou com a definição desses temas materiais. E depois disso, teve todo um trabalho, né, da diretoria, de todos os gestores junto, para realmente identificar o que a gente já faz em cada um desses temas. E foi uma surpresa muito grande para a gente, quando a gente foi fazer esse trabalho, que a gente pôde perceber que a gente já fazia muita coisa em cada um desses temas. O que a gente fez foi potencializar alguns temas que a gente já fazia e outros dar uma direção, né? Organizar, dar um foco melhor. Mas todos eles, a gente já tinha ações dentro da empresa, né? Então, foi mais direcionar mesmo e tornar esses temas materiais como estratégia de sustentabilidade. É ter um norte, um direcionamento da área de sustentabilidade. Então, foi muito importante essa definição dos temas materiais. E nesse tópico, a gente explica um pouquinho como aconteceu esse processo de definição e o modelo estratégico de sustentabilidade, a mandala, né? Se você quiser passar, Rodrigo, para a gente falar um pouquinho. Isso aí. Explique, aproveite. Então, através da jornada ESG, né, dos temas materiais, foi definido esses 8 temas materiais como os relevantes para o nosso negócio, né, que são, olhando aqui na parte superior do lado esquerdo, sustentabilidade econômica, inovação, P&D, qualidade operacional, que fazem parte da governança, esses 2 temas materiais. Depois, da parte social, nós temos gestão do capital humano, diversidade, inclusão e direitos humanos.
e desenvolvimento social e rural. E depois, na parte ambiental, temos uso do solo, mudanças climáticas e recursos hídricos. Então, essa é a nossa estratégia de sustentabilidade, são os principais temas que nós direcionamos o nosso foco. Isso não quer dizer que nós não tratamos os vários outros temas, né? Exatamente. Então, todos os outros temas que foram levantados na pesquisa, todos nós identificamos que já temos ações e continuamos tendo ações sobre elas, né? Mas esses são os que tornam trazem mais relevância para o nosso negócio e podem gerar impacto positivo ou negativo, dependendo da forma como a gente vai fazer a gestão deles. Exatamente. Então, esses são os nossos 8 temas materiais escolhidos, né, a Exato. partir do trabalho junto aos nossos stakeholders. Exatamente. Muito bem. Vamos para mais um? Vamos. Nosso desempenho. O que a gente fala um pouquinho dentro dessa parte do relatório, Olívia? Nesse nosso desempenho, a gente mostra os nossos resultados em si, né? O que todas essas práticas sustentáveis, o que todas as nossas operações conseguiram, quais os resultados que conseguiram com tudo isso. Então, ali a gente vai mostrar os resultados operacionais, de produtividade, agrícola, vai mostrar os resultados da indústria, produção, todos os nossos produtos, né? O quanto foi produzido, os nossos recordes, que foram muito nesses 2 últimos anos, né? Tivemos muito recordes, e principalmente os resultados financeiros, né? Que é aquilo que a gente comentou. Nenhuma empresa se torna sustentável se o econômico não caminhar junto. Então, esse tópico ele é muito importante também para instituições financeiras, porque o relatório de sustentabilidade ele é o cartão de visita para uma empresa numa instituição financeira. Quando a gente vai tentar algum processo de financiamento, de captação de recursos, o cartão de visita é o relatório de sustentabilidade. É a partir dali que eles começam a fazer uma análise de risco daquela empresa. A gente pode emprestar dinheiro para essa empresa? A gente tem segurança em emprestar dinheiro para essa empresa ou não? Então, ali está o desempenho econômico, que é um dos principais tópicos que as empresas financeiras, que os bancos avaliam também. Muito, muito bem, né? Então, a gente dá um passo à frente, né? Exatamente. E agora a gente tem realmente esse cartão de visitas perante os bancos. Depois, acho que outro tema muito importante, né? A nossa responsabilidade social. Quais são as ações que a gente vem fazendo que se englobam aí dentro, Olívia? Nesse tópico, a gente vai ver muito sobre as ações internas que nós fazemos relativo a pessoas. Então, a gente fala dos benefícios que nós temos, da capacitação e treinamento, falamos de saúde e segurança, falamos do nosso programa de diversidade, que houve uma evolução enorme nesses 2 últimos anos, né? Com a inclusão de mulheres na operação, principalmente. Então, você vai encontrar as ações internas voltadas ao nosso público, nossos stakeholders, né? Que são a nossa base, que é o que trazem o resultado, tudo que a gente faz para gerar benefícios, para criar um bom ambiente de trabalho para as pessoas, para capacitar essas pessoas, né? E vamos encontrar também os projetos de apoio à comunidade, os projetos externos, que também nós temos vários projetos de externo de apoio à comunidade. Então, nesse tópico, a gente vai poder enxergar um pouco o resumo de tudo isso. Bem lembrado, né? Lembrando, né? Você acabou de falar aí da evolução que nós tivemos com as mulheres na operação, né? Então, o time feminino que está nos assistindo, a gente tem muito orgulho disso, né? Muito. Que a gente evoluiu muito nos últimos anos e as mulheres estão entregando, né, um resultado muito bom. Então, a gente fica muito feliz com isso. E eu acho que outro ponto importante também é falar um pouquinho das escolinhas, né? Isso. Que nós estamos fazendo perante a comunidade e que nós já absorvemos, né, boa parte dessa mão de obra que participou da escolinha, hoje é um colaborador da Usina Lins, né? Então, a gente fica muito gratificado, né? Exatamente. Por estar conseguindo avançar e estar conseguindo preencher o nosso quadro com pessoas da comunidade que foram formadas por nós. Eu acho que é exatamente isso o conceito de valor compartilhado, de você gerar valor compartilhado. É você fazer alguma coisa para a comunidade, mas que também traga um resultado para você. Então, quer dizer, você está capacitando pessoas, treinando as pessoas, né? Elas podem trabalhar na Usina Lins ou não. Então, é um benefício para elas e para a comunidade. Mas também tem um retorno que volta para a usina, porque a gente pode contratar essas pessoas capacitadas. Então, esse é o sentido do valor compartilhado. Todos os lados são beneficiados, né? Então, é isso que eu acho que é a responsabilidade social em si, né? Conseguir gerar valor compartilhado. Muito bem. Vamos para mais um tema.
Meio ambiente, importantíssimo, né? Nós que trabalhamos na área de agricultura, né? A gente nunca pode esquecer do meio ambiente. Quais são as ações que a gente faz relacionadas ao meio ambiente que estão apresentadas no nosso relatório? Aqui nesse tópico a gente vai mostrar um pouquinho disso, dessas ações que nós temos com relação à gestão de resíduos, ao uso racional de água, a mudanças climáticas, né? Emissões de gás de efeito estufa, que é um assunto hoje que está muito em alta. Fala um pouco de tudo que a gente vem fazendo, né? Essa jornada que também a gente está caminhando, né? Para tentar reduzir nossas emissões, né? E principalmente também fala do uso do solo, que é o que você falou, que é a nossa base. Todo nossos produtos, o nosso negócio, ele é em função do solo. Então, assim, hoje, o solo é nosso ativo principal. Então, nós temos várias ações, né? Você que é da área agrícola, que são focadas ao cuidado com o solo, porque isso reflete diretamente para a gente, para o nosso negócio. Então, além de ser um cuidado para o meio ambiente, é um cuidado para a sobrevivência do nosso negócio. Então, nós temos toda a parte de adubo orgânico, temos a questão de reciclagem, né? De rotação de cultura. Então, tem muitas ações feitas em todas essas áreas, né? Em todos esses itens relativos ao meio ambiente, porque realmente a gente é muito dependente do meio ambiente, né? A agricultura em si é muito dependente do meio ambiente. Então, se a gente não cuidar, realmente, o principal afetado somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? É importante, né, até frisar, né? Quando você falou de rotação de cultura, o nosso projeto soja, né? Que é uma rotação de cultura, traz benefícios para o solo e depois vai trazer o benefício para a cana-de-açúcar também. Exatamente. Ok, temos mais um? Não, esse é o último tópico, né, que a gente fala no relatório, né? É muito importante, assim, que todos realmente vejam esse relatório, conheçam um pouquinho, porque a gente sabe que, às vezes, as informações de tudo que ocorre na usina não chega em todas as pontas que nós gostaríamos, né? Então, o relatório está ali acessível para todas as pessoas. Temos a versão resumida desse relatório, para que tá com alguma dúvida, não sei o que a usina faz na parte ambiental, queria saber um pouquinho mais. Lógico, a área está lá à disposição para falar, mas o relatório, como eu falei, é um cartão de visita. Então, inclusive, repassem isso, compartilhem com outras pessoas, fora do setor, principalmente, né, para que conheçam o nosso negócio, que é o que a gente quer fazer, né, com o nosso programa de visitas, inclusive, que faz parte da nossa responsabilidade social, que é trazer a comunidade para dentro da usina, para conhecer as nossas práticas, nossas atividades, para desmistificar o setor perante a sociedade por práticas que eram inadequadas no passado, né? Então, assim, nós que estamos dentro do negócio sabemos o que a gente fazendo, mas as pessoas que estão de outros setores de fora não sabem. Então, compartilhem, porque é conhecimento, né? E a gente ajuda a desmistificar o nosso setor. Muito bem, Olívia. Eu acho que talvez a última pergunta, tá? Estamos caminhando para o final. O que o nosso colaborador, pessoal da operação, tanto da indústria quanto da agrícola, ou até mesmo da automotiva, pode fazer com relação à sustentabilidade? Qual que é a participação dele perante a sustentabilidade? Eu acho que a principal participação é no dia a dia mesmo. Você tentando ser mais eficiente em todas as operações que você faz, por mais simples que seja. Desde aquela pessoa que está dentro da indústria, fazendo uma limpeza de piso, por exemplo, né? Que ela pode economizar recursos naturais, por exemplo, varrendo ao invés de utilizar água, né? Desde uma simples atitude dessa, como sendo mais eficientes nas operações, que daí você vai ter economia de diesel, com isso você vai emitir menos gás de efeito estufa. Então, assim, você sendo mais eficiente em todas as suas operações, você está economizando recursos. E economia de recursos é benefício para o meio ambiente. E é eficiência. E é eficiência, exatamente. Quanto mais eficiente a gente for, menos recursos naturais, principalmente, a gente vai utilizar. Muito bem. Olívia, acho que deu para a gente Falar dar uma um pouquinho. passada exatamente em todo o nosso relatório, os conceitos. Agradeço muito a sua participação, poder estar Obrigada. aqui esclarecendo para o nosso público. E eu faço convite aos nossos colaboradores para acessar, né, o QR Code que vai aparecer na tela, para vocês verem o nosso relatório, verem um resumo, compartilhem com a família, com os conhecidos e vamos juntos fazer com que a usina Lins dê o próximo passo em rumo à prosperidade. Muito obrigado.